Três ações que eu estou de olho para colocar na minha carteira de investimentos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Bruno Melim, tenho 16 anos e quero lembrar que se você curte conteúdo de finanças, investimentos e tá aqui querendo ganhar mais dinheiro, cara, se inscreve no canal agora e já curte o vídeo também, que é muito importante para mim que você deixe seu like e para você é de graça. Então, vamos direto com o vídeo sem enrolação nenhuma. A primeira empresa que eu quero falar aqui é a Boa Safra, soja 3 na bolsa. E se você viu o último vídeo do canal, você sabe que ela é uma empresa que fez a IPO na bolsa esse ano. Então ela entrou na bolsa de valores este ano de 2021. Oficialmente a empresa foi fundada em 2009, mas a família controladora da empresa já trabalha nesse ramo há décadas. Mas o que a Boa Safra faz, né? Ela vende sementes, principalmente sementes de soja. E sendo o Brasil o maior produtor de soja do mundo e o país onde é mais barato produzir soja no planeta, a Boa Safra tá com um mercado muito bacana à sua frente. E além disso, cara, olha só, hoje em dia a Boa Safra é a maior empresa desse segmento e eles têm apenas 6% do market share, então eles têm apenas 6% desse mercado. Enquanto as maiores empresas dos Estados Unidos desse mesmo segmento chegam a ter 20% do mercado americano, mais do que isso. Com essa comparação, eu quero mostrar que a Boa Safra ainda tem muito espaço para crescer dentro do mercado brasileiro, para consolidar um mercado que hoje ainda é muito pulverizado, é muito dividido entre várias empresas, enquanto em outros países esse mesmo mercado é dividido entre poucas empresas grandes e sólidas, que é o caminho que a Boa Safra pode tomar. Vou fazer um resumo bem rápido da operação da Boa Safra, que eu sei que é uma empresa diferente, então muita gente pode não conhecer, então vai ser bem rapidinho. É o seguinte, a Boa Safra, ela vai em empresas lá nos Estados Unidos, empresas desenvolvedoras de tecnologia, desenvolvedoras de sementes, de patentes, de sementes geneticamente modificadas e tudo mais. Ela chega para essa empresa e fala o seguinte: empresa X, eu quero pegar essa semente que você desenvolveu, eu quero pegar essa patente que você desenvolveu, né? E eu quero criar sementes iguais às suas aqui no Brasil. Então ela faz isso, ela paga uma quantia de dinheiro para essa empresa para poder utilizar a patente que ela desenvolveu, e ela vem aqui no Brasil e desenvolve essas sementes. Então ela basicamente reproduz sementes iguais à dessa geneticamente modificada. E essa semente que ela reproduz aqui, ela vai comercializar, ela vai vender para os produtores de soja. Então a Boa Safra, ela não produz soja, não exporta soja, nada do tipo. Ela vende sementes de soja para produtores de soja. E como é que ela faz para reproduzir essas sementes e tudo mais? Bom, a Boa Safra, ela tem uma rede de produtores integrados aqui no Brasil, que são basicamente vários produtores agrícolas com que a Boa Safra tem algum tipo de acordo, um tipo de contrato, e ela faz o seguinte: ela pega as sementes aqui e, ao invés dela mesma reproduzir as sementes, ela passa para esses produtores reproduzirem, e eles reproduzem nas terras deles. Ou seja, a Boa Safra, ela não tem terras, ela tem pouquíssimas terras, porque não é ela que reproduz as sementes, são esses produtores, o que faz com que ela seja uma empresa que a gente chama de asset light, uma empresa que tem poucos ativos, uma empresa light, uma empresa que é leve. Então esse é um modelo de negócio interessante da Boa Safra. E aí depois que os produtores eles reproduzem as sementes, a Boa Safra pega essas sementes de volta, recompra deles e depois ela vende essas sementes. Só que por causa de toda essa estrutura e do tamanho da Boa Safra, hoje ela consegue ter uma das melhores sementes do Brasil. Tem várias medidas de você determinar isso, o principal deles é o índice de germinação, né? Que é quantos por cento das sementes da Boa Safra que você planta viram soja, né? Viram pé de soja, não sei como fala. E esse índice da Boa Safra passa de 90%, que é um dos mais altos do Brasil, mais de 94%. E cara, a Boa Safra hoje ela investe em tecnologia, ela tem uma estrutura muito boa, ela tem as câmaras frias de resfriação e armazenamento de semente, ela tem os melhores tratamentos de sementes do Brasil, e isso tudo faz com que ela tenha enormes vantagens competitivas sobre as outras empresas do segmento. E todas essas vantagens competitivas têm vários fatores técnicos que eu não quero explicar aqui. Então você pode entrar no site de RI da empresa e pesquisar sobre tudo isso, tá? Mas aqui é um resuminho sobre a operação da Boa Safra. Hoje a empresa está valendo aproximadamente 1,6 bi, ou seja, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só que ela teve um lucro em 2020 de aproximadamente 70 milhões. E é nessa parte que eu fico um pouquinho ligado, porque eu gostei muito da empresa, senti que ela tem bastante vantagens competitivas, tem um mercado para crescer, tem uma governança forte também, porque a família, né, que controla a empresa e tudo mais. Só que, cara, ela tá inserida num setor, né, que é o setor agro, no setor da soja, no segmento de sementes e tudo mais, que é um setor cíclico. O preço da soja, ele sobe e desce o tempo todo, porque ela é uma commodity como qualquer outra, assim como o petróleo, o milho, as commodities metálicas e tal. E a empresa, quando ela entra na bolsa, nesse momento que o preço da soja está nas máximas, como agora em 2021, quando os seus ganhos, né, quando os ganhos da Boa Safra também estão nas máximas, impactados também pelo preço da soja, é um ponto da gente ficar ligado. Porque sim, a Boa Safra ela é a maior empresa do segmento no Brasil, não tem outras empresas na bolsa que trabalham da mesma forma, tem muitas vantagens competitivas, vejo muito futuro e um mercado muito grande para ela crescer, mas ela é uma empresa que, querendo ou não, tem os seus ganhos muito impactados pelo preço da semente da soja que ela consegue vender. E esse preço, claro, está muito atrelado ao preço da soja. Então, quando o preço da soja desaba, o preço desses insumos e tudo mais desaba,
a Boa Safra tende a ganhar menos dinheiro. E claro que os resultados crescentes dos últimos anos não tem a ver só com o preço da soja, mas tem um pouquinho a ver com isso sim, embora eu acredito que, cara, a Boa Safra tem muito a crescer ainda, eles estão investindo muito bem, tem uma governança muito boa, então é por isso que eu estou de olho, mas o ponto de atenção é o fato de estar no setor cíclico, pra gente ficar esperto. Mas apesar disso, o mercado da soja, né, o mercado de insumos da soja, que são, por exemplo, os agrotóxicos, as sementes e tudo mais, esse mercado ele tem crescido de forma bem consistente aqui no Brasil nos últimos anos. Não é tipo, o mercado do nada ele explodiu. Não, nos últimos 10, 15 anos esse mercado tem crescido de forma consistente no Brasil. E a grande demanda de soja no mundo, principalmente vindo da China, também tende a se manter crescendo. Não é algo assim que os preços simplesmente explodiram do nada, beleza? Então é um fator pra gente ficar esperto, só que eu curti bastante a empresa e tô muito de olho nela. É um IPO que eu arrependi de não ter entrado. Bora pra segunda empresa, mas antes disso, deixa o seu like, não se esquece que isso me ajuda muito e é de graça pra você. A segunda empresa é o Banco do Brasil. BBAS3 na bolsa. O Banco do Brasil foi fundado em 1808, bicho. É o primeiro banco do país e também a primeira empresa listada na bolsa aqui do Brasil. E cara, as suas ações estão caindo mais de 20% em 2021 e 44% de queda em relação à máxima histórica antes da pandemia. Então se você pega o maior preço que a ação do Banco do Brasil já teve assim antes da pandemia e olha o preço de agora, a ação está 44% em negativo. Hoje o Banco do Brasil está valendo em torno de 85 bilhões de reais, enquanto Itaú e Bradesco estão valendo mais de 200, quase 300 bilhões de reais o Itaú. E o Nubank também, que é um banco digital que está quase fazendo IPO, tá uma confusão em relação a isso, já vale mais que o Banco do Brasil. O Nubank está valendo mais de 150 bilhões de dólares e suspeitam que ele pode chegar valendo mais de 250 no IPO também. E claro que na pandemia os bancos eles foram muito afetados. E, inclusive, para quem não sabe, os bancos eles foram impedidos pelo Banco Central, né, pelo governo, de pagar dividendos. Eles sofreram uma limitação do Banco Central em relação ao pagamento de dividendos, mas mesmo assim o dividend yield, né, os dividendos pagos pelo Banco do Brasil nos últimos 12 meses somam mais de 6% em relação ao preço da ação, que é um patamar bem interessante. E com os números e proventos voltando ao normal e com a ação do Banco do Brasil a esse preço, estima-se que a gente pode ter um dividend yield futuro de mais de 9%. Ou seja, se você comprar ação agora a esse preço e com as suposições que a gente tem, as premissas que a gente tem de volta ao normal dos números do banco, você pode ter um retorno nos próximos tempos de 9% ao ano somente com os dividendos, somente com os proventos pagos pela empresa, sem contar a valorização da ação. E saindo um pouquinho dos números, né, muita gente tem uma visão, principalmente a gente que é jovem, tem uma visão de que o Banco do Brasil ele é uma empresa estatal, gigantão, assim, muito antigo, desatualizado. Mas se você for olhar nas lojas de aplicativos, cara, o aplicativo do Banco do Brasil, ele tem uma avaliação melhor do que a própria Nubank, que é o banco digital aí mais conhecido por todo mundo. O Banco do Brasil ele tem mais avaliações e avaliações melhores do que as do Nubank. Então, pra gente mudar um pouquinho a nossa visão sobre o Banco do Brasil, tá, galera? Principalmente a gente que é mais jovem e não tem costume de visitar agências ou não é cliente do Banco do Brasil, a gente precisa mudar um pouquinho essa visão que a gente tem e que eu tinha bastante também. E dando uma visão geral sobre o Banco do Brasil tem uma excelente carteira de crédito muito diversificada e um grande diferencial do Banco do Brasil, que vocês com certeza já escutaram alguém falando, é a grande presença dele no agro. Então, diferente da maioria dos bancos privados aqui do Brasil, o Banco do Brasil é conhecido como o banco que financia o agro brasileiro, que é o cara que carrega a nossa economia, o agro brasileiro. Então, cara, o Banco do Brasil tá por trás do agro, tem uma carteira de crédito muito forte e também tem uma asset gigante. Uma asset, lembrando, a gestora, né, de ativos do Banco do Brasil é gigantesca. Só para gente ter noção, essa asset hoje, essa gestora do Banco do Brasil, tem mais de 1,2 trilhão de reais sob gestão e ela cresce mais do que a XP, mais do que o BTG nos últimos tempos. Então ela tá crescendo pra caramba, é uma asset gigante. Então o Banco do Brasil, ele é bem mais do que um simples banco estatal antigão que tá morrendo, que tá fechando agências e tudo mais. Tem um grande negócio por trás também. Mas, por que eu tô falando de Banco do Brasil? É por causa que é uma empresa muito boa, não sei o quê? Não muito, cara. O Banco do Brasil, ele está sendo negociado hoje, olha só, com um PL, um preço sobre lucro de 5,5 e um preço sobre valor patrimonial, um PVP de 0,64, muito abaixo dos seus pares, muito abaixo dos outros bancos negociados em bolsa aqui no Brasil. Então assim, claro que a empresa é estatal, que traz mais riscos e faz com que o mercado necessariamente jogue o preço da ação um pouquinho mais para baixo, mas com esses níveis de preço, o Banco do Brasil está se tornando um negócio muito interessante. E aí fica aquela coisa, será que o mercado não tá jogando o preço dele demais para baixo? Então, cara, o Banco do Brasil, nesse preço, igual eu falei pra vocês, um PVP de 0,64, realmente aparenta ser um bom negócio. E eu confesso que eu não tô tão ligado nessa parte que eu vou falar com vocês agora, mas grande parte dos analistas que eu vejo falando sobre o Banco do Brasil, grande parte das casas de análise, o pessoal que fala do Banco do Brasil,
fala que apesar de ser uma empresa estatal, tá com um time de gestão legal, tá com um time de gestão bom, tem tomado boas decisões à frente do banco. Então assim, apesar de ser uma empresa estatal, apesar de ter o Bolsonaro falando asneira que derruba a ação para baixo e tudo mais, eu vejo o pessoal falando bem do time de gestão do Banco do Brasil. Não tô com muita autoridade pra falar disso, então tô só aí passando informação aqui pra vocês, beleza? E assim, cara, o Banco do Brasil, ele é uma ação estatal, ele é uma ação que é um pouco volátil, então os preços sobem e descem muito. Então eu tô de olho, mais até por causa do preço da ação. Pra mim, o Banco do Brasil ser negociado a um preço bem abaixo dos seus pares, bem abaixo do que ele deveria estar, talvez. E se eu fosse adicionar ele na minha carteira, provavelmente teria uma participação menor. Porque, como eu falei, uma ação volátil, estatal, tem outras nuances, outras coisas pequenas que a gente tem que ficar de olho no Banco do Brasil. Então, se eu for adicionar na minha carteira, eu tô de olho, mas se eu for adicionar na minha carteira, provavelmente vai ter uma participação menor do que outras empresas, como por exemplo Itaúsa, ou Itaú, né? Ações que também são do mesmo segmento, mas que tem uma posição maior, porque eu estou mais disposto a ter mais capital nessas empresas. Vamos para a terceira empresa, mas você ainda não deu seu like, eu não tô acreditando nisso, só desce aí e dá seu like. A terceira empresa é a Copel, CPLE6 ou CPLE3. A Copel é uma empresa do setor elétrico, ela é uma estatal do Paraná que foi fundada em 1954. Eu até anotei aqui, ó, cara, nos últimos 2 anos a ação dela se valorizou mais de 200%, o que é muito dentro do setor elétrico, que costuma ser um setor menos volátil, mais estável e tudo mais. Então a Copel foi o caso de uma empresa que subiu bastante nos últimos 2 anos. Por ser uma empresa estatal, teve uma época que a Copel estava começando a diversificar um pouco os seus investimentos, pegando ali alguns setores de comunicação, de telecomunicação também, entrando no setor de gás, comprando participações em empresas e tudo mais. E diversificação, via de regra, é uma coisa bacana, mas dentro de uma empresa elétrica, uma diversificação como essa, uma empresa que precisa de muito capital para manter a sua estrutura e tudo mais, uma diversificação como essa pode ser vista como algo negativo, desde que a empresa comece a investir em outros segmentos que têm resultados menores, quando a empresa começa a direcionar capital que iria para a sua atuação no setor elétrico para outras empresas e tudo mais, isso pode ser um fator negativo, e era o que estava acontecendo com a Copel. A Copel estava diversificando esses seus investimentos, direcionando para empresas de telecomunicação, de gás, como eu falei com vocês, e isso estava afetando negativamente os resultados da empresa. Então o movimento que ela tem feito nos últimos meses, nos últimos poucos anos, é voltar a focar no seu core business, né? no seu negócio, na frente do negócio principal, que é o setor elétrico. Então ela tem desfeito outros investimentos ruins, ela tem focado totalmente no setor elétrico recentemente. E eu tenho uma visão muito boa sobre isso. Também vejo Copel como uma empresa que está descontada, e eu acho que é uma oportunidade, mas eu já falei sobre isso. Eu já falei sobre isso nessa live aqui que eu fiz com um reinvestidor aqui no canal. Essa live ficou muito fera, somente sobre Copel. Dá uma olhada lá, que a Copel é a terceira empresa, e eu acho que eu tô mais de olho no momento, que eu cheguei a me aprofundar mais e tô mais interessado. Então dá uma olhada nessa live. Se você curtiu esse vídeo aqui, não se esquece de deixar o seu like, comenta aí seu feedback também. E é isso aí, muito obrigado a você que assistiu. Fica de olho nessas 3 ações. Quem sabe nos próximos dias eu vou estar comprando. Tamo junto. Lembrando, nada aqui é recomendação de investimento. 3 ações que eu tô de olho, eu nem tenho em carteira ainda, então não tem nem por que recomendar pra vocês. Então é isso, um abraço e falou!